Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como eu sempre digo, não importa a hora que você está acessando, não importa você estar por aqui no nosso ambiente virtual de aprendizado para discutir aqui os temas e estar sempre antenado aí no que está acontecendo no curso e na nossa disciplina. Esse vídeo de hoje é para falar um pouco mais da aula 6, segunda aula aí do nosso segundo eixo temático. A gente está quase chegando na metade do curso. É importante a gente já começar a definir agora esse ritmo, essa rotina de leitura literária. E eu gosto muito dessa aula por isso, porque ela tem como texto norteador um conto, um texto literário, do qual eu gosto muito, gosto demais mesmo, que é o conto A Menina Vitória, do angolano Arnaldo Santos. Esse conto é extremamente paradoxal, digamos assim, porque é um conto curto, uma linguagem simples, passa a mensagem de um jeito a primeira mensagem ali passa até de um jeito rápido, tranquilo, mas é um conto extremamente denso, né, que problematiza muitas questões, não só as questões referentes à formação dessa literatura de denúncia e de contestação à violência colonial, naquele momento ali já no fim da primeira metade do século XX, mas e principalmente porque ele trabalha com essa violência simbólica, com essa violência opressora em um ambiente que é um ambiente muito peculiar para nós, né, educadores, vocês que vão se formar aí, alguns já trabalham como professores e para mim, assim, eu acho que é uma coisa que mexe comigo nesse sentido, porque de certa forma a gente presencia todo esse contexto de violência colonial, de violência racial, no ambiente de uma sala de aula, né? Eu, até por conta disso, de tudo isso que eu falei, eu utilizo muito esse conto com minhas turmas de ensino médio, quando eu vou falar de literaturas africanas de língua portuguesa, e porque acontece e flui muito bem quando a gente lê esse conto junto em sala, principalmente porque as discussões sobre racismo, sobre a liberdade dentro da sala de aula, sobre as relações de poder professor e aluno, acabam se desenrolando de um jeito bastante interessante quando a gente trabalha aí com esse conto com adolescentes. Então também fica a dica para quem já tem essa questão de ter que levar algum material, alguma coisa, esse texto para quem vai ter, né, esse texto é um texto que eu recomendo porque realmente funciona e gera discussões muito interessantes que no fim das contas são ligadas diretamente ao papel que, a meu ver, a literatura deve exercer no ambiente escolar, né? Não é só o papel do maravilhamento, que texto bom, que texto ruim, mas é, entender um pouco que a literatura é um desdobramento social também e que é uma forma de entender, criticar e problematizar um determinado momento, uma determinada época, e que a boa literatura é aquela que traz temas que são sempre atemporais. E é o caso, por exemplo, desse conto do A Menina Vitória. Como eu antecipei, o conto narra o cotidiano escolar, né, de uma turma, na verdade, e tem como principal personagem, apesar do nome do conto ser a Menina Vitória, na minha opinião, o principal personagem é o Gigi, que é um menino que é transferido de uma escola de um bairro mais carente de Angola para a escola da Baixa, uma escola da Baixa, ou seja, uma escola de um bairro mais rico, com o intuito de melhorar a sua prosódia. Essa é a desculpa, é o mote que leva os pais do Gigi a transferi-lo para a escola da Baixa. O Gigi então sai de um ambiente que era o seu ambiente, um ambiente no qual ele tinha os seus amigos, a sua rotina já desenhada, e acaba caindo numa escola em que ele tem ali crianças, filhos de colonizadores, todos brancos, cabelos alourados, uma professora mulata, mas que a todo momento reforça o pó de arroz para mostrar, entender um pouco a questão da cor como uma questão de poder, isso já é uma das estratégias do Arnaldo Santos ali, e onde só um menino mestiço como ele, é o Cafuso Matoso, como é apresentado no conto. Ele não é apresentado como um menino negro, mas como um menino Cafuso, que se chama Matoso. E o Gigi acaba se vendo entre uma grande. Ele cai num lugar em que já existe uma grande problemática com relação à presença do Matoso. E ele acaba se vendo no meio daquilo, tendo que optar entre Matoso ou a menina Vitória, e isso é a grande tônica do conto, porque a todo momento ele fica se questionando sobre o que fazer e tomando ações que espelham essas suas decisões momentâneas, que vão mudando,
até ele perceber a duras penas que não importa o que ele faça, não importa o quão parecido com os meninos da Baixa ele escreva, ou pense, ou simule pensar, ou se comporte no recreio, não importa. Para a menina Vitória, ele vai ser sempre alguém como Matuso e ela vai castigá-lo no momento que achar mais justo ou que ela achar menos, digamos, mais justificável, né? Menos impróprio para ela, mas que o castigo vai vir de qualquer jeito. E ele aprende isso a duras penas porque ele acaba, nesse momento de caiu ali no meio e está decidindo para qual lado ele vai se pender mais, ele acaba optando por tentar imitar os meninos da Baixa, porque percebe que a professora nutre enorme admiração por eles, mergulha os dedos nos seus cabelos alourados, né, acaricia e tal, e ele acaba tendo essa vontade assim de ser um deles, no sentido não de desejar aquilo, mas de desejar não ser um Matoso, né, não ser o contrário. Porque o Matoso é apresentado no conto, apesar de não falar uma palavra tecnicamente no conto, ele é apresentado como aquele que se tornou o estigma de tudo que é ruim para a professora, que é a menina Vitória. Então, o Arnaldo Santos até mostra no momento que tudo que era ruim na sala, ela associa ao Matoso, com falas como: ah, sua bata está suja como a do Matoso, pareces o Matoso a falar, essa letra é feia como a do Matoso. O Matoso é sempre a imagem de tudo que está errado, de tudo que está mal feito e tal dentro da sala. Então o Gigi entra num ambiente que já está configurado, mas ele não percebe que esse ambiente já está configurado, ou percebe de um jeito errado, porque ele acha que ele pode escolher para onde ele vai, mas ele na verdade não pode. E essa é a grande ideia do texto do Arnaldo Santos, porque nessa de achar que ele pode escolher um caminho melhor para onde ele vai, que não vai sofrer o que o Matoso sofre, ele acaba sofrendo mais porque ele sofre o sofrimento básico mesmo, né, físico, simbólico e tal, e sofre na descrença daquilo que ele acreditava. Né? Ele sofre também por perceber que essa ideia de não importar o que ele fizesse e tal, e ele acaba percebendo que estão todos condenados ao mesmo caminho. Qualquer outro mestiço que cai ali, mulato, negro, cafuso, o que for, está condenado ao mesmo caminho, e o que o mais irrita com relação a isso é que a menina Vitória é mulata, não é uma professora branca, europeia e tal. Ela é mulata e está sempre empenhada em reforçar o pó de arroz nas faces para dar essa ideia assim, do estigma europeu, do estigma da pele branca e tudo mais. E aí há cenas que são muito interessantes nesse ponto para a gente perceber como o ambiente da sala de aula é um ambiente de extrema relação de poder, né? O Arnaldo Santos é muito cuidadoso e muito inteligente, na minha opinião, a trazer esse espaço, discutir esse problema nesse espaço, porque ele está trabalhando com a escola, que é um espaço, um micro espaço da sociedade, né? Numa sala de aula de uma escola, você tem representações diversas daquele estado social. Então a gente tem que entender as nossas turmas também de uma certa maneira como isso. A gente está lidando ali com relações que já existem na sociedade, que são trazidas para ali e que podem ser modificadas a partir dali também, isso é importante. E o que o Arnaldo Santos mostra nesse conto é que, no caso da realidade angolana, um conto angolano, né, o Arnaldo Santos é angolano, no caso da realidade angolana, não cabia, não era possível modificar aquela realidade a partir do microespaço da escola, porque o microespaço da escola estava reproduzindo, pura e simplesmente, até de forma mais violenta, se a gente pensar que está lidando com crianças, né, o modelo social, o modelo trazido pelo novo projeto colonial português em Angola e nas demais colônias a partir aí da virada do século XX, que a gente tem visto já, e aqui a gente já está falando lá dos anos 50. Então, esse ponto é um ponto fundamental para a gente entender esse momento, para a gente perceber essa questão da denúncia, perceber a questão da deflagração da violência, de como essa denúncia se faz e principalmente por sua mensagem final, quando o Gigi sofre o castigo e ele não consegue chorar
porque não se trata de dor física, se trata de uma revolta. E a forma como ele, naquele momento, entende o Matoso, entende os olhos raiados de sangue do Matoso, a forma como isso, de certa maneira, se articula ali, demonstra qual é a real intenção do conto no sentido político-ideológico na escrita do Arnaldo Santos, que é tentar que com essa denúncia, com que essa deflagração da violência simbólica e física do colonial, né, do colonizador contra o colonizado, se transforme em combustível de união e de contestação. O Gigi, que tentou se assimilar culturalmente ao ambiente daquela sala, de modo a negar o Matoso no início, percebe que ele jamais poderia ter negado o Matoso, porque ele também era um Matoso. E a partir do momento que ele percebe isso, por via de um castigo físico, pelo reconhecimento de que ele jamais poderia ser diferente daquilo, que ele agiu errado, ele se une ao Matoso na mesma dor, na mesma indignação, e dali eles já são dois. A resistência àquele ambiente, aquela maneira opressora, já não é mais isolada, já há mais um. E aí aquela coletividade que é sempre importante na literatura desse período, vocês devem ter visto isso na poesia, e que a gente vai ver isso também muito nos contos aqui, na narrativa de modo geral, que é desse momento pré-independência de, mesmo quando o texto literário puxa para um eu, esse eu acaba se desdobrando em mais pessoas, ou em mais visões, ou em um ambiente maior, porque é necessário mostrar a importância do coletivo naquele movimento de contestação e de busca pela liberdade. Vou deixar aí como brinde para vocês, porque é parte dos exercícios aí da nossa aula no caderno didático, a ideia dos nomes, né? A menina Vitória, que é a que domina aquele ambiente, o Matoso do mato, né? O que é o diretamente renegado lá, e a gente ainda tem o Gigi, que é o Higino, que quando chega na escola, que acaba pendendo no primeiro momento a tentar imitar os meninos da Baixa, trabalha com a ideia do espelho, da dobra, da repetição, e aí o Higino acaba se tornando o Gigi, né, aquele que se repete, aquele que tenta repetir, que tenta imitar. E a nomenclatura também não é boba, o Arnaldo Santos tinha plena consciência disso, e enfim, acaba brilhantando mais a questão estética desse conto quando ele pensa também assim nessa temática, enfim, sobre violência simbólica, contestação, conscientização e tal, quando ele pensa também nesses nomes para trazer trazer o conto, trazer a mensagem. Recomendo a vocês aí que já fizeram a matéria de poesia, né, a literatura africanas 1, que revejam, por exemplo, um poema do Neto chamado Consciencialização, um poema excelente do Neto, que, de certa maneira, é a versão poética desse conto, mesmo que não fale diretamente da escola, mas da forma como essa consciencialização deve surgir e como ela surge, de um modo geral. Um outro poema também do Agostinho Neto, chamado Criar com os Olhos Secos, que também faz um gancho muito interessante com o final do conto, quando ele, Gigi e o Matoso, né, se percebem ali participantes agora da mesma luta, da mesma resistência, com os olhos raiados de sangue, sem deixar cair uma lágrima sequer, apesar da dor física, da humilhação, porque ele sabe que ali está surgindo um novo compromisso, como o próprio Arnaldo Santos diz no final, uma nova forma de entender aquele ambiente, uma nova forma de resistir e lutar contra aquilo. Bom, gente, então era isso. Esse é o ponto que é a base da nossa aula 6. É importante a gente começar a entender agora, nessa virada do temático 2, como as literaturas se consolidaram nesses espaços. Agora, para a gente, mais importante na prosa, a gente sabe que teve um papel importante no lado poético, vocês viram isso também. Mas é importante agora a gente perceber isso na prosa e entender também como a estética literária e o engajamento político-ideológico, eles têm necessidade de conviver juntos nesse período. Isso é importantíssimo, até para a gente perceber que não é uma questão de depreciar a literatura desse momento, dizer que ela tem pouca experimentação estética, no momento em que o mundo já estava vivendo modernismo, pós-modernismo e tal. Isso é uma bobagem, porque a gente está
pensando na literatura aqui como desdobramento, como leitura de um momento social e político, e o momento social e político daqueles espaços era um momento social e político necessariamente ideológico, passava por uma luta colonial, passava por um embate com o opressor e passava, então, a literatura, de certa maneira, também passava por isso. E isso também não é excludente, né? A gente está vendo o próprio conto do Arnaldo Santos, outros textos que a gente vai ver para frente, que mesmo com essa temática político-ideológica forte, não há uma exclusão do lado estético e, em alguns casos, há até uma valorização do lado estético como uma das ferramentas para isso, como já diria lá o Manuel Rui no Eu e o Outro Invasor, que a gente leu nas primeiras aulas aqui do nosso curso. Então, gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que esse vídeo auxilie na leitura do conto. Acho que é uma boa oportunidade para a gente começar a pegar um ritmo de leitura literário. Afinal de contas, se vocês precisam ler literatura, é um curso de literatura, vocês vão se formar professores de literatura. E eu espero que esse vídeo auxilie aí nesse entusiasmo também, né? Incentive vocês a lerem mais e também começarem a perceber essas pequenas nuances que vão aparecendo na escrita, que às vezes passam numa leitura mais apressada, porque a leitura que a gente faz aqui num curso de letras é uma leitura que o Barthes costuma chamar de leitura de cabeça em pé, né? Que é aquela leitura que por alguns momentos te tira do texto e você ergue a cabeça para pensar naquilo que você acabou de ler, imediatamente acabou de ler. Então, essa é a mensagem do fim dessa aula para vocês. Tudo de bom aí, boa semana de estudos. Qualquer dúvida, qualquer questão sobre o curso, podem mandar mensagem para mim, para a nossa tutora Luciana. Postem nos fóruns, participem das aulas e continuem aí os estudos de vocês para vencer mais essa etapa, mais esse momento da nossa disciplina. Grande abraço e até mais, galera. Valeu!